Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. É assim que a palavra de Deus nos ensina no Salmo 42. Uma reflexão importante sobre as angústias da alma. Quantas angústias permeiam a nossa vida? Quantas fragilidades habitam no nosso coração? Quanta coisa quer nos destruir e estragar a nossa vida, gerando tristeza, dissabor e falta de vontade para viver e cumprir aquele propósito que Deus tem com as nossas vidas aqui nesse mundo. Portanto, hoje eu quero tratar com você desse importante assunto que são as angústias que permeiam a nossa alma. A nossa alma adoece, assim como o nosso corpo adoece, e ela precisa ser tratada. E acima de todas as coisas, as inquietudes do nosso coração, as inquietudes que atingem as nossas emoções, elas precisam ser colocadas diante da presença daquele que pode curar tanto o corpo quanto a alma. Deus nos trata e Ele nos trata integralmente. Ele se importa com cada parte da nossa vida, com cada faceta da nossa existência. Nós podemos então colocar todas as coisas diante da presença de Deus. E foi exatamente isso que o salmista fez no Salmo 42. É um dos lindos, preciosos e didáticos salmos da palavra do Senhor. Ele dá início a uma segunda sessão no livro dos Salmos e ele é extremamente importante se você está com seu coração aflito. Eu quero te convocar hoje para deixar que Deus toque o seu coração, para que Deus atinja o seu coração e cure aquilo que precisa ser curado, restaure aquilo que precisa ser restaurado na sua vida, que a alegria brote novamente e que a certeza da presença de Deus na jornada da vida possa te acompanhar a cada dia e a cada instante. Portanto, a palavra de Deus vai nos ensinar hoje o que fazer quando nós estamos com a alma angustiada. Essa palavra hoje é para todos aqueles que, porventura, estejam entristecidos. Aquela tristeza que ainda não é patológica, mas que pode se tornar. E que precisa buscar refúgio, buscar socorro. E nada melhor do que o socorro que vem da parte do Senhor. Eu quero que você ouça a palavra de Deus. O Salmo 42 e o 43 são salmos bem semelhantes. Possivelmente, o Salmo 42 e o 43 estavam juntos e foram divididos a fim de uma finalidade mais didática para compreensão. Mas eles tratam de uma mesma temática, que são as dores da alma. Eu vou ler o Salmo e quero discorrer alguma coisa com vocês sobre ele. A palavra de Deus diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A palavra de Deus nesse precioso salmo, eu li apenas até o versículo 5. Esse salmo tem 11 versículos. Você pode ler porque às vezes repete a mesma expressão. Por que está abatida, ó minha alma? E essa é a pergunta que eu gostaria que você se fizesse. Esse, na verdade, é um solilóquio.
O salmista estava falando com ele mesmo, o chamando a uma importante reflexão sobre as angústias que estavam permeando a sua vida. Nunca a angústia, ela chega do nada. Ela chega porque houve um acontecimento, houve algo que conduziu àquela tristeza, àquela dor do coração, aquele dissabor da alma. Aqui no caso do salmista, me parece que ele estava num exílio, ele estava longe do seu contexto natural, ele estava impossibilitado de ir até o lugar de culto, de buscar a presença de Deus naquele lugar costumeiro. E por não estar ali, ele sente uma dor profunda no seu coração. Então ele é convocado a fazer uma reflexão do porquê que a sua alma estava assim tão abatida, por que ela estava assim tão entristecida. E nós podemos aprender algumas coisas aqui com o salmista, a fim de trazer refrigério para a nossa alma aflita. Você está entristecido ultimamente? Você não está achando um norte para a vida? Você não está achando nenhuma alegria naquilo que antes você sentia alegria comumente? Então é hora, é o momento de você voltar os olhos à palavra do Senhor. Geralmente o que acontece para chegarmos ao ponto de ter uma alma angustiada é que um problema não foi tratado. Um problema não foi resolvido. E na nossa vida nós sempre vamos ter problemas não tratados, problemas não resolvidos. Mas isso não pode roubar a nossa alegria constantemente. Não pode tirar a nossa paz e o nosso sossego todos os dias. Por isso o salmista o convida a uma reflexão. Ele pergunta a si próprio: por que você está abatido? Por que você está angustiada, minha alma? E ele mesmo responde de uma forma extraordinária para sua alma: espera em Deus, porque ainda eu vou louvar ao Senhor. Ainda eu vou louvar a esse Deus poderoso que é o auxílio da minha vida. Nós vamos aprender que essa angústia da alma tem esse importante registro na palavra de Deus. E aqui diz que esse salmo é um salmo dos filhos de Corá, ou de Coré. Eu acredito que era uma poesia de Davi, que os salmistas ali, os cantores do templo, colocaram uma música neles. E aí podia cantar de forma didática com o povo de Deus, com a igreja do Antigo Testamento. Aqui nós vamos aprender que nossa alma, ela tem angústias. Por quê? Porque muitas vezes falta um propósito para a vida. Às vezes você não percebe isso. O que é que eu vou fazer da minha vida? Por que eu estou aqui? Qual é a causa da minha existência? Por que eu estou aqui nesse mundo? Essa é uma pergunta muito comum a adolescentes. E quando eles não acham uma resposta, a alma adoece. Mas pode ser uma pergunta persistente para a vida toda. Né? Muitas vezes o que acontece é uma ausência de Deus. Nesse contexto do salmista, ele não estava naquele lugar de culto. Agora nós sabemos que quando há ausência de Deus, o que está acontecendo é um problema dentro de nós. Não é que Deus está longe, Deus permanece perto. Nós é que queremos nos distanciar de Deus. E nós podemos encontrar Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância dessa nossa vida. O salmista, então, nessa angústia da alma, ele se apega ao passado. Não é isso que acontece? Ah, mas o passado era tão bom, né? O passado eu ia, eu vinha, eu fazia, eu tinha uma alegria estonteante na vida. Onde está o passado? Nós não temos domínio sobre ele. Então não adianta você ficar preso lá no passado, sofrendo todas as mazelas dele no tempo presente. É preciso deixar o passado no seu devido lugar e seguir adiante fazendo a importante reflexão: por que, minha alma, você está abatida? E se o abatimento for consequência de algo do passado, esse algo do passado precisa ser resolvido a fim de que ele não te aprisione lá. Nós somos chamados para viver nesse tempo presente. Muitas vezes a nossa alma está abatida porque existem circunstâncias que fogem completamente ao nosso controle. E quando elas nos sobrevêm,
Nós precisamos confiar inteiramente naquele Deus que tem controle sobre todas as circunstâncias, quer sejam da nossa vida, quer seja nas circunstâncias que nos rodeiam no mundo, ou até mesmo na vida dos nossos entes queridos, que nós gostaríamos tanto que eles tivessem uma vida transformada, modificada, e só Deus pode fazer isso. Muitas vezes o abatimento da nossa alma vem quando alguém coloca a nossa fé em dúvida. Ah, mas você está doente? E a fé que você tem? Você está passando por um problema financeiro, mas e a fé que você tem? Nós estamos passando um problema de ordem mundial na igreja de Cristo Jesus, a igreja sofrendo perseguições, mas e a fé que você tem? Ela permanece em meio a circunstâncias adversas e difíceis. Então o salmista, de forma inspirada, ele diz algumas coisas importantes para resolver as angústias da alma. Primeiro é o desejo da presença de Deus. Ele diz que a alma dele desejava a presença de Deus. Ele queria a presença de Deus. Assim como a corça desejava uma água fresca, ele desejava a presença de Deus na sua vida. Uma outra questão que pode aliviar as angústias da sua alma é saber que essa angústia ela é temporária. O salmista diz: por que você está perturbada, minha alma? Eu ainda louvarei ao Senhor. Isso é uma circunstância que vai passar. Ela não é permanente. Nada nesse mundo é permanente, exceto o amor de Deus por nós e na nossa vida. O salmista fala aqui sobre as misericórdias de Deus. A misericórdia de Deus recai sobre nós. E nós podemos então ter tranquilidade aqui nessa vida, no momento da angústia, porque Deus está presente. E Ele transforma a nossa angústia, sabe aquelas angústias que vêm durante a noite, que você perde o sono, ou que você acorda e o seu coração palpita e você está angustiado de alguma forma? O salmista diz que à noite Deus transformou a sua angústia em louvor, em adoração, em cântico, e esse cântico veio como uma oração. Ele transformou esse louvor numa oração. Porque o louvor acompanha até as noites sombrias da nossa vida. Portanto, essa angústia que você sente, ela é uma angústia própria de todos nós. Ela é humana. Mas há algumas certezas que precisam permear o seu coração. O compositor e cantor Estênio Márcios, ele compôs uma música chamada Canções à Meia-Noite. Certamente, ele acordou à noite e da mesma forma que o salmista, ele glorificou a Deus, ele compôs, ele cantou e ele teve uma plena certeza. Ouça isso. Mas eu sei que estão diante do trono meus passos, meus ais. E é por isso que eu tenho esperança, pois sei que Ele me valerá. Deus te valerá. Ele vai te ajudar. Ele está com você e não precisa você persistir com a perturbação da sua alma. Que Deus te abençoe com essa certeza. Um grande e forte abraço para você.